queria dizer para vocês que no mês passado, um dos maiores teólogos do mundo, um dos meus teólogos favoritos, faleceu. Faleceu em virtude de um câncer no pâncreas. Mas a morte dele me impactou profundamente. A morte dele me chocou pela maneira como ele lidou com isso. Nos seus últimos momentos de vida, ele chegou para sua família e disse: eu sou muito grato a Deus pelo tempo que Ele me deu aqui com vocês, mas eu mal posso esperar para ver Jesus. E então ele faleceu. Quando Timothy Keller recebeu a notícia do câncer já em estado avançado, as palavras que ele declarou me chocaram. Ele disse assim: se Jesus ressuscitou, e eu sei que Ele ressuscitou, se Ele realmente se levantou do túmulo e falou com centenas de pessoas, então vai ficar tudo bem. Não importa qual seja a sua preocupação, não importa qual seja o seu medo, vai ficar tudo bem. Porque não estamos falando só de pessoas ressurretas. Há muitas religiões que falam de vida após a morte, que significa que recebemos um prêmio de consolação pelo mundo que perdemos quando morremos. Mas o cristianismo não. O cristianismo diz que não apenas os nossos corpos ressuscitarão, mas o mundo todo será purificado de todo mal, sofrimento e pecado. E se Jesus ressuscitou, o mundo inteiro vai ressuscitar. E vai ficar tudo bem, tudo. Podemos não saber como, mas vai ficar tudo bem. Eu e a minha esposa choramos muito ontem à noite quando recebemos o diagnóstico. Às vezes, a realidade da brevidade que temos aqui nos abala. Então, choramos juntos, mas dissemos um para o outro: se Jesus ressuscitou, e de fato Ele fez, então vai ficar tudo bem. Limpamos as nossas lágrimas e paramos de chorar, porque se Jesus ressuscitou e Ele o fez, vai ficar tudo bem. Meus irmãos, por isso hoje eu quero me apropriar das palavras do Timothy Keller. Eu quero me apropriar dessas palavras que ele declarou aqui, para que a gente possa juntos entender essa verdade, que se Jesus ressuscitou, meus irmãos, vai ficar tudo bem. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 24, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Vamos mergulhar juntos hoje nessa história. A palavra do Senhor diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Meus irmãos, as mulheres, naquele dia, elas foram ao túmulo com uma expectativa. A expectativa dessas mulheres era encontrar o corpo de Jesus. Elas foram até o túmulo
e tinham como a maior expectativa encontrar o corpo de Jesus morto, para fazer um ritual do sepultamento. Levaram óleos para passar no corpo de Jesus. Elas já tinham ouvido os ensinamentos que Jesus disse a elas. Elas conheciam todas as coisas do seu ministério. Jesus compartilhou com elas. Mas a certeza que elas tinham é que ao chegar ao túmulo, elas encontrariam o corpo de Jesus morto. E deveriam honrar esse corpo cuidando dele. Até que elas se deparam com algo que deixa elas perplexas. A pedra do sepulcro tinha rolado. Elas ficam perplexas. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que a pedra tinha sido removida? Jesus não precisava que a pedra fosse removida para que ele saísse do túmulo. Mas adiante a gente vai ver que Jesus entra onde os discípulos estão e ele transpassa pela parede. Então por que ele precisava que a pedra fosse removida na ressurreição? Ele tinha um corpo glorificado. Ele podia passar pela parede também. Mas preste atenção. Ele tirou a pedra porque ele precisava que os discípulos entrassem naquele lugar para entender que o corpo não estava mais ali. Crescem. Eles precisavam crer. E às vezes, meus irmãos, Deus precisa fazer algumas coisas, não porque Ele precisa fazer, mas é para a gente crer. Porque se Ele não fizer, a gente não vai crer. Jesus remove a pedra para os discípulos terem acesso e não ficarem pensando que as aparições dele era porque ele era um fantasma, era uma visão. Não, era o corpo, era porque ele estava vivo. Por isso, ele removeu a pedra. E elas se espantaram. Roubaram o corpo de Jesus. Foi a reação primeira delas. Porque o discípulo de Jesus sempre se apavora quando perde Jesus de vista. Elas nem ouviram muito bem o que os anjos estavam falando. Elas ficaram tão apavoradas diante do túmulo vazio. Elas perderam Jesus de vista. Os anjos se aproximam delas e falam assim: por que vocês estão procurando Jesus? Por que vocês estão vindo num túmulo para achar Jesus? Por que vocês estão agindo como se o Deus de vocês fosse um Deus morto? Será que é esse mesmo o lugar onde ele deveria estar? Todas as vezes que você esperar Jesus num lugar onde ele não está, escute o Senhor dizer: será que é ali mesmo o lugar onde ele deveria estar? Esse relato dos anjos não é uma novidade. Os anjos não estão contando uma novidade para as mulheres. Olha, eu tenho uma surpresa. Vocês não sabiam disso, ele ressuscitou. Não, elas já sabiam. Todos eles já sabiam. O que os anjos estão dizendo é: como é que vocês podem esquecer do que Jesus falou com vocês durante todo o seu ministério? Como é que vocês podem esquecer que é necessário que o Filho do Homem seja entregue, crucificado e ressuscite? Eles sabiam, tanto sabiam, que Pedro estava com medo que Jesus fosse a Jerusalém, porque sabia que se Jesus fosse, ele ia morrer. Eles sabiam. Como eles puderam esquecer? Meus irmãos, nós somos tão rápidos em esquecer as palavras que Deus libera sobre nós. Por vezes Deus nos ensina, Deus fala, e quando vem uma adversidade, a gente se comporta como se Ele nunca tivesse falado conosco antes. Aquelas mulheres sabiam que Ele ressuscitaria, mas não esperavam a ressurreição. Mas a pergunta que ficou foi: se Ele não está ali, então onde Jesus está? Onde Jesus está? E é interessante perceber que isso me lembra um outro episódio. Lá em Lucas, capítulo 2, como de costume, José e Maria levavam seus filhos, Jesus e os outros irmãos, para Jerusalém para celebrar a Páscoa, como era costume do seu povo. E depois da celebração, a Bíblia conta
que a família toda saiu de Jerusalém. Jesus era um menino ainda. E eles saíram de Jerusalém e foram voltar para sua casa. Mas no meio da viagem, eles se deram conta de que Jesus não estava. Muito tempo depois eles perceberam, Jesus não está. Onde está Jesus? Não está onde os homens achavam que ele deveria estar. Eles voltam correndo para Jerusalém, eles ficam 3 dias procurando por Jesus. Meus irmãos, vocês acham que Lucas relata que eles ficam 3 dias procurando Jesus à toa? Esse acontecimento, meus irmãos, era um prenúncio daquilo que aconteceria na ressurreição. Onde estava Jesus? Ele não está mais aqui. Ele já estava apontando para a ressurreição. E onde que eles encontraram Jesus? No templo. E lá ele estava ensinando. Ele não estava curando, ele estava falando. Ele estava fazendo o que ele faz desde a criação do mundo. O Verbo estava se revelando, ensinando a palavra, e todos estavam como ficam diante de Jesus, perplexos com a revelação da palavra de Deus. E Maria aflita vira para Jesus e fala: por que você fez isso com a gente? Talvez a gente faça essa pergunta sempre para ele, né? Por que você se ausentou? Por que você nos deixou? Você não deveria estar aqui nas minhas dores, nas minhas tristezas? Jesus diz: você não sabia que eu deveria estar aqui onde eu estou? Você deveria saber que era esse o lugar que eu deveria estar. Mas seguindo para a história das mulheres ali no túmulo, Jesus encontra com elas, está descrito em Mateus 28:10. E quando Jesus encontra com elas, ele fala: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles vão me ver. Meus irmãos, que coisa poderosa. Preste atenção. É a primeira vez na Bíblia que Jesus se refere aos seus discípulos como meus irmãos. Vai ficar tudo bem, porque a ressurreição de Jesus inaugura uma nova criação. A partir daí, Jesus está dizendo: agora eu não sou mais o unigênito de Deus, o único filho de Deus. Agora eu sou o primogênito. Eu sou o filho mais velho. Eu sou o primeiro de toda uma família de filhos adotivos de Deus Pai, por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Meus irmãos, a partir daquele momento que Jesus está dizendo não somos mais filhos de Adão, não temos parte com a natureza caída. Jesus inaugura a nova criação de Deus, é o início de uma nova espécie dos filhos de Deus, porque todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É muito além do que ter nossos pecados perdoados. Vai além de termos acesso ao Pai. A ressurreição faz de Deus o nosso Pai. A Bíblia registra várias ressurreições. Lázaro ressuscitou. A filha de Jairo ressuscitou também. Todas elas são extraordinárias, comoventes, dão testemunhos do poder de Deus. É comum os cristãos acreditarem que somente a cruz nos salva do nosso pecado. Isso porque a ressurreição de Cristo é entendida por nós como um milagre maravilhoso que provou que Jesus era o Filho de Deus e nada mais disso. A ressurreição é muito mais do que isso. A ressurreição anuncia a vitória de Jesus sobre a morte, anuncia a nova criação estabelecida. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus venceu a morte. Existe uma diferença muito grande entre vida após a morte e vida eterna.
Às vezes eu penso que a gente confunde e a gente acha de vida após a morte. Eu estou vivendo uma vida aqui, aí depois que eu morrer, aí eu vou ter uma outra vida lá no céu. Meus irmãos, eu tenho vida eterna, eu não morro mais. Jesus me alcançou, eu creio no que Ele fez na cruz. A morte agora foi vencida por Ele. Então, ainda que eu morra, eu vou continuar viva. Você está entendendo que é vida eterna? Não é uma outra vida. A minha vida não acaba mais por causa do que Cristo fez na cruz. E todo aquele que crê nisso recebe o quê? Vida eterna. Vida para sempre. Essa é a promessa de Deus. Mas olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 17 e 19. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a isso, a essa vida do mundo aqui, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo é muito sério. Se não cremos na ressurreição, se só o que vivemos aqui é tudo que temos, somos os mais infelizes do mundo. Permanecemos nos nossos pecados. Mas a notícia boa que nos garante que vai ficar tudo bem é que Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Uma vez que a humanidade deu as costas para Deus, tanto o mundo humano quanto o natural tem sido dominado por pecado, pelo mal, por desordem, por doença, por sofrimento, por morte. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos, Ele inaugura a primeira etapa do poder do reino vindouro de Deus ao mundo, para restaurar e curar todas as coisas. Seguindo no texto, versículo 26, 49, a gente vai para o episódio que eu falei mais ali em cima. Jesus adentra pela parede onde os discípulos estão. A Bíblia diz que as portas estavam trancadas, eles estavam apavorados. Mas Jesus entra pela parede e fala assim, a paz seja com vocês. Eles ficaram com medo, eles ficaram perplexos de novo. Porque não tem como não ficar perplexo diante da revelação de Jesus. Mas Jesus fala assim, por que vocês estão perplexos? Porque há dúvida em vocês? Toque em mim. Meus irmãos, Jesus atravessa a parede e mostra como é que é um corpo glorificado. Mas Ele também pede comida, Ele fala, tem algo para comer aí? Para mostrar para eles que Ele não era um fantasma, Ele estava vivo, num corpo glorificado. E em breve, nós também receberemos o corpo glorificado. Quando os discípulos olharam e viram a nova criação de Deus que Ele estava inaugurando ali através de Jesus, eles passaram a viver a vida deles por causa daquela nova criação. Jesus termina dizendo, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim. O Cristo tinha que sofrer, morrer e ressuscitar. E eu pergunto de novo, será que você não sabe onde Jesus está? O que você está esquecendo? Em segundo lugar, vai ficar tudo bem, porque a ressurreição faz nosso sofrimento não ser apenas vencido, mas ser também glorificado. Eu vou repetir. A ressurreição faz o nosso sofrimento não ser apenas vencido, mas ser glorificado. O que significa isso? A ressurreição significa que a gente pode olhar adiante com esperança para o dia em que o nosso sofrimento terá fim. Mas mais do que isso, nós podemos olhar adiante com esperança para o dia que o nosso sofrimento vai ser glorificado. Quando Jesus chega aos discípulos, o que Ele faz é mostrar os seus pés e as suas mãos, mostrar as suas marcas, as suas cicatrizes. A última vez que os discípulos tinham visto Jesus, eles olharam
e pensaram que aquelas marcas iam arruinar a vida deles. Porque eles imaginavam Jesus como sendo alguém envolvido numa campanha presidencial. Eles pensavam que ele era um candidato que ganharia. E eles seriam nomeados para compor o seu gabinete. Quando viram os pregos entrando nas mãos e nos pés de Jesus, quando viram a lança atravessando, pensaram que aquelas feridas tivessem destruído a vida deles. E agora Jesus estava mostrando para eles que ainda trazia as marcas da ferida num corpo glorificado e ressurreto. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque agora eles tinham entendido que aquelas marcas, a visão e a lembrança delas aumentariam a glória e a alegria do resto das suas vidas. Presta atenção nisso. Aquelas marcas, quando eles veem e tocam, a lembrança do que aconteceu aumentaria a glória e a alegria daquilo que eles viveram para o resto das suas vidas. Ver Jesus com aquelas marcas fazia com que eles olhassem e se lembrassem do que Jesus fez por eles na cruz. E que as cicatrizes que eles pensavam que tinham arruinado a vida deles, na verdade tinham salvado eles. A lembrança daquelas cicatrizes ajudaria muitos daqueles a enfrentar as suas próprias crucificações. Meus irmãos, a lembrança das marcas de Cristo é o que nos dá força no dia em que a gente tiver que ir para a cruz. No dia que eu tenho que enfrentar a minha cruz, o que me faz permanecer é olhar para as marcas de Cristo e saber que Ele venceu. Meus irmãos, na ressurreição, a gente aprende que Deus não desperdiça sofrimento. E que as marcas que a gente carrega das nossas dores podem trazer para nós uma glória e uma alegria que jamais teríamos. Mas para isso, precisamos olhar para o nosso sofrimento sob a perspectiva da ressurreição. E se olharmos para ele sob essa perspectiva, o que vamos ver é: vai ficar tudo bem. Em terceiro lugar, vai ficar tudo bem porque a ressurreição de Cristo faz nova todas as coisas. No dia do Senhor, o dia que Deus consertará todas as coisas, o dia que a tristeza deixará de ser verdade, não existirá mais, naquele dia o mesmo vai acontecer com as nossas próprias feridas e tristezas. A gente vai perceber que as piores coisas que já aconteceram conosco irão no final apenas aumentar o nosso deleite eterno. E vai valer a pena tudo que nós passamos naquele dia. Naquele dia, tudo vai ser virado do avesso. E conheceremos a alegria fora de qualquer parâmetro desse mundo. A alegria da nossa glória será que as cicatrizes que carregamos serão apenas lembranças de que Deus nos levou até a vitória. Os nossos sofrimentos, a palavra diz, leves e momentâneos, não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. Portanto, precisamos viver à luz da ressurreição, à luz da renovação desse mundo e da visão de nós mesmos numa gloriosa e contagiante graça sem fim. O profeta Isaías, o profeta Amós e outros profetas escreveram sobre o que Deus iria fazer no reino dele, no futuro, sobre o novo céu, sobre a nova terra, uma criação física totalmente restaurada. E uma das coisas que ele falava é: o lobo habitará com o cordeiro. Vai ser tudo avesso. Sabe por quê? Porque ele está falando de uma restauração absoluta e completa sobre todas as coisas. Quando João Batista, lá do cárcere, manda um recado pelos seus discípulos para Jesus e manda perguntar: tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outros? O que Jesus responde é o seguinte: os cegos veem,
os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Isso é o reino de Deus. A restauração completa de todos os relacionamentos na criação. Nós seremos reconciliados com Deus, com a natureza, uns com os outros e conosco. Quando a gente recorre à ressurreição como forma de olhar para o mundo e viver no mundo, há uma mudança importante na maneira como a gente enxerga e vivencia as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Na cruz do Calvário, Jesus foi verdadeiramente abandonado, de tal modo que hoje você pode até se sentir abandonado, mas jamais estará abandonado. É só um sentimento. Verdadeiramente, Jesus Cristo na cruz, as trevas eram o único amigo dele. Foi isso que ele enfrentou, ele pagou por nossos pecados. Por isso sabemos que as nossas trevas, que os nossos momentos de dores, que os nossos momentos difíceis, ele vai permanecer conosco, porque ele é o nosso amigo. Se você sabe, não esquece disso nunca. A ressurreição está a caminho. Jamais você estará em trevas. Certa vez uma mulher muito doente foi questionada e falaram para ela assim: puxa, você está sofrendo tanto com essa doença? Como é que você está se sentindo? E ela disse: nada que a ressurreição não cure. E ela estava certa. Se você sabe que a ressurreição está a caminho, é impossível que fique em trevas absolutas. É impossível. Mas por que é tão difícil, então, para a gente enfrentar o sofrimento? Por que é tão difícil para a gente enfrentar uma deficiência, uma enfermidade? Por que é tão difícil fazer o que é correto quando a gente sabe que aquilo nos custará dinheiro, nos custará reputação, nos custará às vezes até a própria vida? Por que é tão difícil enfrentar a morte de um ente querido ou até a nossa própria morte? É difícil porque a gente pensa que esse mundo caído é o único que teremos. É difícil porque a gente pensa que dinheiro é a única riqueza que teremos. É difícil porque a gente pensa que esse corpo corruptível é o único que teremos. Só que Cristo ressuscitou, então o nosso futuro é muito mais brilhante e muito mais certo do que tudo isso aqui que a gente está vendo. Já que a gente está vivendo esse momento com o pessoal da Johnny, eu quero compartilhar uma parte da história dela, porque é uma vida que me inspira. Eu me lembro que a Johnny, aos 17 anos, foi mergulhar numa praia. Bateu com essa parte aqui, ficou tetraplégica aos 17 anos. Não mexia nada do pescoço para baixo. A fundadora dessa organização, que tem parceria com a gente. E nos períodos de recuperação, enquanto ela ainda estava tentando se acostumar com aquele acidente terrível que aconteceu com ela, ela frequentava a igreja numa cadeira de rodas. E ela veio descobrir que o problema de estar numa cadeira de rodas era que a certa altura da liturgia na igreja dela, todo domingo, o pastor pedia que todos se ajoelhassem. E aquilo se tornava, mais uma vez, consciente de que ela estava presa a uma cadeira de rodas. Certa vez isso aconteceu num congresso. O preletor pediu para que todos se ajoelhassem para orar. Todos se ajoelharam, menos a Johnny. E ela relata: como todas as pessoas estavam ajoelhadas, eu certamente me sobressaí. E eu não pude conter as lágrimas. Mas ela não chorava por pena de si mesma. Ela chorava porque a visão de centenas de pessoas ajoelhadas diante de Deus era belíssima. Era um retrato do céu.
Então, diante de outro pensamento que lhe ocorreu, ela começou a chorar. E ali sentada, ela relata: naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu que no céu eu serei livre para pular, dançar, sapatear, fazer aeróbica. E um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do Cordeiro, a primeira coisa que eu planejo fazer, quando estiver com as minhas pernas ressurretas, é cair de joelhos, cheio de gratidão, glorificando a Deus. Eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés do meu Cristo. E ela acrescenta: e eu, com os meus dedos retorcidos e murchos, meus músculos atrofiados, meus joelhos deformados, sem sentir nada dos ombros para baixo, terei um novo corpo, leve, glorioso, revestido em retidão, poderoso, deslumbrante. Consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a alguém como eu? Somente no Evangelho de Cristo Jesus as pessoas conseguem encontrar tão poderosa esperança. C.S. Lewis dizia: não guarde nada para si. Nada que você não deu chegará a ser verdadeiramente seu. Nada que não tiver morrido chegará a ser ressuscitado. Meus irmãos, nós precisamos nessa noite entregar aquilo que ainda estamos retendo. Entregar cada pedacinho da nossa vida com todas as suas dores e sofrimentos. Entregar nessa noite os nossos filhos. Entregar os nossos maridos, nossas esposas. Entregar os nossos pais. Entregar também aquilo que nos prende, seja mágoa, dor, tristeza, revolta, sofrimento, rejeição. Seja apego às coisas desse mundo. Seja doenças, enfermidades. Nós precisamos entregar, porque nada que não tiver morrido chegará a ser ressuscitado. Mas eu volto então para pergunta daquelas mulheres diante do túmulo vazio: onde Jesus está? Eu volto à pergunta de Maria, quando procurava o Jesus menino: onde Jesus está? Cristo está vivo, e Ele está onde você está. Se eu subo aos céus, lá Ele está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também está. Não num túmulo, mas para aqueles que creem na sua morte e ressurreição, Ele está vivo e está conosco. Se curve, então, não diante do lugar onde você acha que Ele deveria estar. Se curve, então, não no lugar onde você se relaciona com Ele como se Ele fosse um Deus morto. Mas antes, procure Jesus onde Ele sempre quis estar. 1 Coríntios 3,16 tem a revelação a isso. A palavra de Deus diz: não sabeis vós que são templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Por isso, se Jesus ressuscitou e Ele ressuscitou, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração comigo. Repita aí no seu coração: Senhor Jesus, eu quero ser parte dessa nova criação. Eu nunca tinha pensado na ressurreição assim.
e eu quero ser chamado filho de Deus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu nunca tinha feito isso, mas eu quero fazer isso agora. Eu quero ser parte da nova criação. Meu irmão, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você levante a sua mão bem alta. Eu quero ver você. E eu quero dizer que você faz parte dessa família agora. Levanta a sua mão bem alto. Quem quer entregar a vida para Jesus? Quem está dizendo, eu quero uma nova vida com Cristo, eu quero uma nova história. Deus te abençoe, estou te vendo lá atrás. Pode baixar a sua mão, levanta a sua mão bem alto. Eu preciso entregar minha vida a Jesus hoje. Eu entendi a ressurreição. Mais alguém? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão bem alto. Nesse dia eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu estava afastado, eu não estou vendo. Quem mais levantou a mão? Ali, ó, Deus abençoe. Eu estava afastado, Deus abençoe você também, estou te vendo. Levanta a mão bem alto para eu poder enxergar. Deus abençoe aqui. Estava afastado, estava vivendo um outro tipo de vida, mas hoje eu encontrei a ressurreição e eu entendi que vai ficar tudo bem. Eu quero fazer parte disso. Levanta sua mão bem alto. Levanta sua mão bem alto, eu quero ver você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero ver você. Levanta sua mão. Eu quero fazer essa oração. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero ser alcançado pela ressurreição. Nós vamos cantar essa música agora. E eu quero pedir uma ajuda a você. Você que está com o seu coração incendiado, você que levantou a sua mão, eu quero que você venha aqui, porque nós temos esses intercessores que querem te abraçar, querem orar por você, querem te entregar um presente. Pode vir aqui em nome de Jesus. Pode vir aqui em nome de Jesus. E nós vamos cantar essa canção. E eu quero que você esteja em oração, porque Deus tem um outro desafio para você daqui a pouco. E Ele vai perguntar qual é a sua resposta. Vamos adorar o Senhor? Pode sair do seu lugar, você quer entregar a sua vida a Jesus. Pode sair, em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão também, vem aqui na frente que a gente tem um presente para te dar. A gente quer te dar um abraço nessa noite. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos calos em tuas mãos. Pode vir, pode vir. Graças eu te dou. Há um novo tempo para você, é uma nova história para você. Pode vir, em nome de Jesus. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor sobre o trono. Pode vir, sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pode vir em nome de Jesus. O Espírito Santo está ministrando ao meu coração a respeito de pais que perderam seus filhos. Pode baixar só um pouquinho. Filhos que perderam seus pais. Dores de separação. Traumas de abusos. Destruição pelas drogas. O mundo sem esperança. Você olha ao redor e parece que as coisas só pioram. Só traz desespero. Hoje Jesus está falando:
É tempo de enxugar as suas lágrimas. Jesus ressuscitou. Vai ficar tudo bem. Deus não desperdiça sofrimento. Ele não quer que você seja escravo do seu sofrimento. Ele quer que o seu sofrimento seja glorificado. E se essa é a sua oração essa noite, não há nada que a ressurreição não cure. Se o que você precisa nessa noite é experimentar a ressurreição no seu sofrimento, eu quero que você saia do seu lugar também, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que enfrentou sofrimentos, que tem enfrentado dores, enfermidades, tristezas, separações, luto. Não há nada que a ressurreição não possa curar. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui. Eu quero experimentar o poder da ressurreição no meu sofrimento, na minha dor, na minha tristeza, na minha angústia, na minha perda. Eu quero experimentar a ressurreição. Hoje Deus te convida. Faz morrer todas essas dores, porque só o que a gente deixa morrer pode ser ressuscitado. Tem coisas que ficam para trás, e tem coisas que você precisa deixar para trás hoje. Tem coisas que você precisa entregar hoje, porque não há nada que a ressurreição não cure. O que você precisa entregar nessa noite? Nós precisamos entregar cada pedacinho de nós para experimentar a ressurreição. Sai do seu lugar. Coloca aqui no altar. Líder, mais líderes, por favor. Líderes de célula, preciso de mais homens e mulheres aqui, por favor. Venham aqui, por favor, nos ajudar. Esse altar vai ser cheio. Esse altar vai ser cheio, no nome de Jesus. Meus irmãos, sofrimento não vai te limitar. Dor não vai te parar. Você hoje vai experimentar o poder da ressurreição. O poder da ressurreição, porque não há nada que a ressurreição não cure. Não há nada que a ressurreição não cure. Pode sair do seu lugar, vir aqui no altar. Deus está liberando cura da ressurreição. Deus está liberando. O seu sofrimento vai ser glorificado. Entrega ele para Cristo. Entrega as tuas trevas para Cristo. Sai do seu lugar, vem aqui deixar o teu sofrimento, a tua dor, a tua perda, a tua angústia. Entrega tudo. Porque não há nada que a ressurreição não cure. Pode sair do seu lugar. Nós vamos cantar digno ao Senhor mais uma vez, enquanto você sai do seu lugar. Igreja, fique em pé no seu lugar. Vamos glorificar aquele que está vivo e que está no meio de nós. Pode vir. Vai ficar tudo bem. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim.
suas mãos aqui para o altar. Vamos orar aqui pelos nossos irmãos. Irmãos que deixaram dores, tristezas, sofrimento, que entregaram filhos, pais, casamentos, trouxeram cada pedacinho da sua vida e colocou diante do trono de Deus, e vão experimentar o poder da ressurreição. Pai, no nome de Jesus, obrigada por estar conosco, obrigada por estar por onde nós andamos, obrigada por habitar em nós, obrigada por aqueles que hoje se tornaram também filhos adotivos e passaram a fazer parte dessa linda família de Deus. Obrigada por essa nova criação que está diante de mim. Obrigada pela tua ressurreição. Quero pedir também, Senhor, no nome de Jesus, por aqueles que estão tristes, enlutados, abatidos, com sofrimentos, diagnósticos, enfermidades, com lutas, e que vieram aqui colocar no teu altar, pedindo ao Senhor: eu quero experimentar a tua ressurreição. Pai, no nome de Jesus, manifesta o teu poder sobre a vida deles de uma maneira que eles nunca experimentaram antes, em nome de Jesus. Pai, que eles carreguem no coração a certeza de que eles são nova criação do Senhor, que o Senhor faz nova todas as coisas, e que tudo, absolutamente tudo, vai ficar bem. Em nome de Jesus, que todo o sofrimento do teu povo seja glorificado, que eles apresentem as cicatrizes deles como prova viva da manifestação do teu poder sobre eles, porque todos os sofrimentos leves e momentâneos que eles estão passando não se comparam com a glória que há de ser revelada a cada um deles. Em nome de Jesus, nós declaramos essa verdade sobre eles e pedimos que os olhos deles estejam focados no céu e na grande restauração que a tua ressurreição proporciona a todas as coisas. Pai, cura aqueles que precisam, cura das suas tristezas, do seu emocional, cura a enfermidade daqueles que precisam de cura, mas faz, Deus, do coração deles a sua habitação. Nós te honramos, nós te amamos e nós somos gratos, porque era necessário que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse. Obrigada porque o Senhor está vivo. Nós não temos um Deus morto, nós temos um Deus vivo, e por causa disso vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus, em nome de Jesus.